Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa área da saúde. Temos connosco a Armanda Rodrigues, nossa fisioterapeuta do ABC Paddle, e onde hoje vamos falar especificamente do ombro. Temos muito para falar do ombro, não, Armanda? Muito para falar do ombro. O ombro é sem dúvida a articulação mais complexa em termos de movimentos e em termos da própria estrutura do ombro. Temos que nos lembrar que é a única articulação suspensa que nós temos, de Exato. maneira que só por isso já requer aqui uma atenção especial, digamos assim. Exato, e nós no paddle usamos muito o ombro, até abusamos um pouco do ombro, principalmente das nossas pancadas mais fortes e mais violentas, vêm de muita força e muita pressão, portanto temos que ter um desenvolvimento bom no ombro para provocar menos lesões possíveis. Então eu tenho aqui uma data de perguntinhas para a Armanda, que as minhas perguntas são as perguntas dos meus atletas e dos nossos jogadores. Quais as lesões que nós temos na nossa modalidade mais comuns no ombro, especificamente? Olha, Laninha, se me deixares aqui um bocadinho de tempo, eu ia mostrar aos nossos atletas e outras pessoas que nos possam estar a ver a complexidade que é a articulação do ombro. Não tentando Perfeito. ser aqui muito pormenorizada para que toda a gente perceba o que é que está por detrás do que nos faz sequer beber um copo de água, não é? Claro. Pronto. Vem aqui uma imagem muito resumida das 4 partes principais do ombro, que é o plexo braquial, que é toda a parte nervosa que vai para todo o membro superior e que vai passar aqui junto a esta articulação também e nervá-la, a cápsula que fica na articulação, depois as bainhas que estão à volta desta articulação toda, a cartilagem e sem falar nos músculos, nos ossos, nos tendões e tudo o resto esteja por aí fora. Pronto, isto é uma imagem um bocadinho simplificada. Como já tinha explicado há bocadinho, é uma complexidade grande esta articulação, até porque é suspensa e ela liga o membro superior ao resto do corpo através da cintura escapular. E esta tem 4 articulações com nomes complicadíssimos, que acho que não interessa muito para aqui, que liga a parte do húmero à cavidade glenoide, depois a parte do acrómio clavicular lá atrás, agora à escápula, antigamente a omoplata, e depois a articulação da esternoclavicular, que liga a clavícula ao externo. Portanto, aquilo que realmente liga esta articulação é muito pouco, o resto está tudo muito suspenso, todo o membro superior pesa sobre esta articulação. Pronto. Nas imagens que vemos abaixo, são uma vista de frente, outra vista de trás, de quê? Dos músculos principais que estão a trabalhar aqui nesta articulação, que é o trapézio, o deltoide, o bíceps, o tríceps e depois todo o complexo da cintura escapular. E aí sim é que as coisas começam a complicar um bocadinho. Que temos aqui o supraespinhoso, o infraespinhoso, o subescapular, que são e o pequeno redondo, que são os 4 músculos que estão responsáveis pelos movimentos da omoplata. Estes 4 músculos vão se inserir num complexo chamado coifa de rotadores. Esta coifa de rotadores, composta por estes 4 músculos, que podemos ver na imagem, são músculos mais pequeninos do que os outros que tivemos a falar, que é normalmente ouvimos falar no peitoral, no bíceps, no tríceps, mas são músculos mais pequenos, mas que desempenham um papel fundamental em quê? Nos movimentos do ombro, da cintura escapular e na convergência de todos os tendões que estão à volta da cabeça do ombro e que levam quê? A que esta articulação possa trabalhar de uma forma correta e que seja coordenado o movimento do braço com tudo o resto. O que é que É fazem muito esses 4 complexo. músculos? Ajudam a que o ombro fique no local certo, ajudam a que a articulação consiga funcionar, estabilizam esta articulação e proporcionam um comportamento fechado, importante para a nutrição deste mesmo complexo. Pronto. Para tentarmos
tornar as coisas um bocadinho mais simples, eu vou mostrar um bocadinho de um vídeo que mostra as 4 lesões mais comuns ou principais que existem neste complexo da coifa dos rotadores. Então, existem 4 causas principais, eu vou falar um pouco sobre cada a seguir. A primeira causa é a degenerativa, em que os tendões sofrem um desgaste com a idade e que tem um componente genético importante sobre o qual a medicina não tem muito ainda o que fazer ou influenciar nesse sentido. A segunda causa comum de lesão desses tendões é o formato e a estrutura do osso e da região da escápula. O osso acrômio, que é esse teto do ombro, ele pode ter diferentes formatos. O formato ganchoso, na presença de um esporão subacromial grande, é uma causa comum de lesões progressivas desses tendões, principalmente nos indivíduos que fazem movimentos repetitivos com a abdução do ombro prolongado ao longo de ano. Ele pode gerar o que chamamos então de síndrome de impacto. Nada mais é do que um atrito repetitivo entre os tendões e a bursa com o teto do ombro, que é o acrômio, conforme pode ser demonstrado nesse vídeo. Isso mais comumente está relacionado com movimentos de abdução do ombro, ou seja, quando o indivíduo passa de 90 graus de abdução, ou seja, quando o braço passa da altura do ombro, principalmente nesses casos com um formato inadequado do acrômio. A terceira causa são as fraquezas e desequilíbrios musculares. Então, a fraqueza dos tendões do manguito rotador permite, durante a contração do deltoide, que a cabeça do húmero vá para cima, e com essa ascensão da cabeça, esse atrito entre os tendões, a bursa e o teto do ombro passa a ser ainda maior. Quando esses músculos estão fortes e os tendões sem lesões, a contração desses músculos impede que a cabeça do húmero vá para superior, diminuindo esse atrito e diminuindo o risco de maiores lesões dos tendões. Existe também uma outra causa de lesão dos tendões que pode estar relacionada à fraqueza e má postura, que é o que chamamos de protração da escápula ou de cinesia da escápula. Nessa situação, o teto do ombro acaba indo mais para frente e para baixo, ele se inferioriza e, com os movimentos repetitivos de abdução, pode ocorrer um maior atrito, uma pior síndrome de impacto entre os tendões e o acrômio. Além disso, alguns estudos já mostraram uma associação entre pior postura, com protração e anteriorização da escápula, e maior taxa de lesões dos tendões do manguito rotador. A quarta causa são os movimentos repetitivos e trauma. Movimentos repetitivos, principalmente, como eu já disse, os de abdução acima de 90 graus, podem gerar uma degeneração mais avançada desses tendões. Obviamente que existem muitos indivíduos que fazem esportes ou trabalhos com abdução e que não tem nenhum tipo de lesão. Porém, ela aumenta, de certo modo, o risco e sempre que o paciente tiver algum grau de lesão ou um processo inflamatório nesses tendões, nós orientamos que evite esse tipo de movimento porque ele pode auxiliar nas inflamações e nas rupturas. E também traumas agudos podem causar lesões agudas. Uma queda da própria altura pode não causar uma fratura, mas por uma transmissão da energia do membro superior para cima, se o paciente principalmente já tiver algum grau de fissura nesses tendões, isso pode causar uma lesão aguda desses tendões. As lesões agudas não são a causa mais comum de rotura dos tendões. Em resumo, o que é que são as lesões mais comuns? Aparecem de 4 formas principais, que são ou por ruptura, ou degenerativa, portanto, porque o tendão vai sendo submetido a tensão excessiva ao longo de muito tempo e que poderá levar ou não à ruptura. Há uma coisa muito importante que é, nem todos temos a mesma estrutura anatómica, portanto há pessoas que anatomicamente têm os próprios ossos colocados de forma que já têm um risco maior de sofrer atritos ou eventualmente de fazer inflamação e conflito. A fraqueza muscular ou o desequilíbrio muscular, que já falámos na outra vez que conversámos as duas, a má postura, e a má postura podemos ver que todos nós atualmente que estamos muito tempo sentados temos uma péssima postura para a articulação do ombro, não estou a falar da má postura no geral, estou a falar neste complexo articular, e depois os movimentos repetidos acima dos 90 graus, que levam a um desgaste maior desta articulação. E aqui sim, o paddle está se calhar no topo do risco em termos de lesões. Pronto. As lesões mais frequentes, então, que se podem verificar
e o que nos chegam, a mais grave de todas será uma ruptura, não é? Seja ela por trauma ou pelo tal processo degenerativo. As tendinites, por inflamação do tendão, ou as bursites. A bursite é a inflamação da bursa. Vou mostrar também agora aqui uma imagem onde vocês conseguem perceber estas estruturas e verificar que realmente às vezes há aqui muito atrito possível, porque os espaços entre o sítio onde passam os tendões e os ossos são muito pequeninos. Pronto. Das estruturas todas que vos falei, da experiência prática que eu tenho, aqui o supraespinhoso e o infraespinhoso são, assim, normalmente os músculos que têm um processo inflamatório maior, uma ruptura mais frequente. Não nos devemos esquecer também que ali o tendão, a inserção do bíceps também é uma coisa que acontece a fazer muita inflamação. Isto é normalmente o que me aparece mais em clínica. A maior parte dos problemas resolvem-se com alguma facilidade, dado que o desequilíbrio muscular ou a má postura está um bocadinho na base. O atleta devia fazer uma avaliação postural, certo? De X em X tempo, perceber também como está o desenvolvimento da sua massa muscular, como está o desenvolvimento, se o corpo está equilibrado ou não, certo? Para evitar um bocadinho esse tipo de problemas também, porque aí já entra a parte de, se fizer uma avaliação física, por exemplo, no início de uma época, já vai conseguir ter o treino adequado da parte física, do treino adequado da parte de paddle, para depois no futuro não estar a sofrer esse tipo de lesões. Se não estou em erro. Sim, é assim. Se nós fizermos uma avaliação preventiva e tivermos sempre da parte da fisioterapia um acompanhamento, tanto da parte postural como da biodinâmica, como até do fortalecimento específico para determinada articulação, nós conseguimos um bocadinho prevenir lesões. Se o atleta estiver também sensibilizado com os riscos e quais são os sinais e sintomas de determinados problemas, também é mais fácil que ele não caia no erro, sobretudo o que acontece no paddle amador, que são pessoas que, eu quero muito jogar, não quero deixar o meu parceiro mal e tomo anti-inflamatórios e vou jogar na mesma, sem dor, e vou para casa e ponho gelo e volto a tomar comprimidos, e quando chegam à fisioterapia, ou porque já não mexem o braço, ou já fizeram mesmo ruptura. Portanto, estamos a falar de um desporto unilateral, não nos podemos esquecer disso, que o reforço muscular é sempre muito mais importante. Nós usamos predominantemente um lado. Temos que ouvir um bocado o nosso corpo e perceber que às vezes aquelas moinhas têm que se ir ver logo para depois não virar, é como a tendinite aguda, a tendinite que se trata, pode-se tratar num mês e pode transformar numa tendinite crónica. E a pessoa vai levar com aquela lesão para o resto da vida e vai ter que sujeitar a jogar com dor, que podia ter ouvido os sinais e podia ter ido mais cedo. Muitas vezes eu vou meter gelo aqui, já fica bom, um anti-inflamatório, uma pomada. Muitas vezes temos que ir um bocadinho além disso. E principalmente, às vezes a lesão está no ombro, isso aconteceu-me já comigo como atleta, a lesão ser no ombro, já não me lembro muito bem, mas vinha de outra coisa, vinha da anca, porque eu para quem reparar no vídeo, eu estou sempre com a cabeça um bocadinho mais de lado, eu tenho um desequilíbrio no corpo, desenvolvi muito mais o lado direito que o lado esquerdo, e acho que é um bocado normal, e é um apelo que eu faço a todos os atletas no início de uma época: tenham atenção a isto, façam uma avaliação. Neste momento agora temos a Armanda, façam essa avaliação postural, que pode evitar imensas lesões, e o ombro não é uma lesão fácil de tratar, estou certa? Sim, não é uma lesão fácil, porque não é uma articulação fácil, não é? Nós temos articulações que só fazem 2 movimentos, aqui nós temos muitos movimentos possíveis, combinados então, muitos mais. Diga-me uma coisa, aquecimentos para os nossos atletas, aquecimentos e exercícios de aquecimento antes de uma atividade do ombro, quais as atenções que devem ter? O tal aquecimento mais dinâmico, com alongamento? Tem alguns exercícios que possa dar como exemplo de aquecimentos e exercícios com o ombro para antes e após o jogo? É assim, nós devemos sempre, mesmo nós tendo um desporto unilateral,
nós devemos sempre exercitar os dois lados e aproveitar o lado contralateral para também fortalecer e ao mesmo tempo para no aquecimento nos ajudar a perceber melhor o movimento. Ora, se eu só treino à direita e só aqueço à direita e se só fortaleço a direita, o meu lado esquerdo dificilmente estará ao mesmo nível do outro, não é? Fora que se não houver uma estabilidade pelo lado contralateral, nós nunca conseguiremos o mesmo movimento. Portanto, em termos de aquecimento dinâmico, com alongamentos dinâmicos, mais funcional possível, adequado aqui à performance do atleta, adequado à temperatura que houver, utilizando não só, estamos a falar aqui do ombro, não é? Os movimentos todos do ombro, de preferência já tragam de casa algum tipo de material que possam utilizar, sejam os elásticos que são facílimos de usar, um TRX, podem utilizar muitas vezes os espaços dos próprios clubes, e isso é muito importante, já trazer de base alguns exercícios que se podem fazer para fazer esse aquecimento, mas é muito importante não deixar de o fazer. Sim, sim, sim. E principalmente uma das coisas que eu senti, que eu já tive uma lesão no ombro, tive uma tendinite, e senti que esta tendinite aconteceu devido a um encurtamento do meu peitoral. Exatamente. Então, houve uma vez que estive num Natal, o meu pai é atleta e chamou-me a atenção e disse: Leninha, tu fazes movimentos de trás para a frente. Se tu não trabalhas na parte física de frente para trás, para fortaleceres e alongares o teu peitoral, isto vai-te provocar lesões. E muitas vezes eu vejo os atletas e os jogadores treinarem, a fazer ainda mais sobrecarga nos mesmos movimentos, enquanto na parte física devemos fazer o contrário, um bocado, para fortalecermos tudo. Estou em erro, estou a dizer um grande disparate ou... Não, acontece nos dias de hoje, sobretudo, e todos nós trabalhamos muito à frente. Ninguém tem um trabalho de trabalhar em alongamento os músculos da parte da frente, só para não estar a dizer os nomes. O que é que acontece? Pela postura normal que nós temos e pela má postura, sobretudo em anteriorização, em anteriorização da cabeça e dos ombros, o que é que acontece? Tendencialmente, o meu músculo à frente vai ficar mais curto e mais forte, porque eu trabalho mais esta parte, ainda por cima, se puxo todo o meu ombro para a frente, eu fico com um encurtamento e uma hipermusculação, entre aspas, sim, porque estou a falar em função do de trás. Atrás nós vamos estar sempre em alongamento e com muito menos força. Portanto, qualquer jogador tem que fortalecer de igual forma todo o ombro. Nós temos que fortalecer atrás, alongar à frente e tentar que a estabilidade que o ombro tem na parte posterior seja um bom suporte para que depois todo o membro superior consiga entrar em carga sem entrar em sobrecarga. Sobrecarga, exatamente. E isto é muito importante. É muito importante que os movimentos do ombro sejam harmoniosos. Isto eu acho que é o essencial para que o atleta perceba que temos músculos em todas as partes do corpo, mas temos que fortalecer a estabilidade. Nós nunca devemos ter um bom movimento se não tivermos uma boa estabilidade. Isso não tem erro. É um grande motivo de lesões, muitas vezes. O fortalecer, muitas vezes, esta articulação e o ombro, como outros membros, não só de maneira alguma dentro do campo de pádel, mas sim um trabalho fora do campo de pádel. Sim. Certo? Parte física é muito importante. É muito importante que os atletas tenham uma boa condição física, até porque no caso do pádel nós temos períodos em que os jogos são concentrados num determinado período de tempo, normalmente um fim de semana, ou uma sexta, sábado e domingo, pouco mais, não é? E aí o atleta tem que estar numa boa forma para fazer 3, 4 jogos, e então se não houver um bom fortalecimento, uma boa alimentação, uma boa nutrição, quer dizer, conseguimos lesionar-nos com mais facilidade. Exatamente. E também uma parte que entra muito, a parte da massagem, é super importante depois de uma carga de um fim de semana com muita competição, para conseguirmos ter uma semana de treino, uma semana de trabalho, uma semana que é corrida, a parte a marcação de uma massagem de relaxamento ou de descompressão da parte muscular.
que é Sim, para é muito importante. evitar esta tal subcarga em cima da nossa musculatura. E Claro. realmente eu, como já tive uma lesãozinha no ombro, foi das mais chatas que eu tive para cuidar da lesão, porque às vezes, muitas vezes, e eu bato às vezes nessa tecla, às vezes a lesão não está ali, foi provocada por outro músculo. E a partir daí eu comecei a alongar o meu peitoral, sempre, alongamento. A parte de exercício físico, muitas remadas, muito exercício ao contrário, para quê? Para fortalecer uma parte que não é trabalhada, que simplesmente é só alongada durante a carga. E não estou a dizer, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, e acho que essas informações são importantes para passar essas experiências aos nossos jogadores, que podem mudar um bocadinho o chip da sua mentalidade e começar a ter mais atenção ao seu corpo. Armanda, não sei se quer falar de mais algum pormenor do ombro. Eu tirei as minhas dúvidas todas. Se quiseres, esteja à vontade para falar de alguma coisa do ombro que tenha-me escapado. Olha, eu acho que, só para fazer aqui um pequeno resumo, o fortalecimento adequado, um bom alongamento para ganhar mobilidade, uma boa estabilidade, uma boa postura, o acompanhamento da fisioterapia, seja para a recuperação, seja só para prevenção, seria o ideal para qualquer atleta. Claro que no desporto amador nem todos os atletas estão atentos a estes pormenores, e eu acho que com tanta informação que temos hoje e com a tendência que temos ao crescimento do pádel atualmente, é que esses atletas amadores, eu deixo aqui um apelo, que é: não caiam na tentação de tomar anti-inflamatórios e pôr gelo e ficar com dores meses a fio, porque não vai passar. Por exemplo, no caso de uma tendinite do ombro, e vamos buscar aqui o exemplo da Leninha, a tendinite do ombro começa com dor no final do treino, depois anda ali uns dias mais ou menos bem, depois começa a ter dor depois do treino e à noite já não consegue descansar muito bem. Depois, quando vai começar o treino, dói um bocadinho, o ligamento aquece, o músculo aquece, há ali uma irrigação maior, a dor passa, no final do treino a dor volta outra vez porque já estamos em sobrecarga, e isto é um ciclo vicioso. Portanto, a dor vai ser cada vez mais constante, uma tendinite não passa só porque sim, temos que a tratar. Se for uma tendinite no início, se calhar 1 ou 2 semanas é suficiente. Se começarmos a ter um ciclo maior, o tempo é cada vez maior. Eu tinha um professor que dizia: uma tendinite leva o dobro do tempo a tratar do que o tempo que a pessoa aguentou as dores. É verdade. Só para uma coisa difícil de tratar. Atualmente há técnicas de topo e nós conseguimos resolver os problemas. O problema é quando, além de tendinite, passamos a tendinopatias, e aí já temos tendência à cronicidade, temos tendência a, depois das tendinites, fazer ruptura muscular por sobrecarga da própria estrutura, e isso são situações um bocadinho mais delicadas e que, sobretudo no pádel amador, deixam as pessoas um bocadinho desiludidas e acabam por desistir de praticar desporto, o que também não é correto. Aqui acho que a prevenção e a preparação física são a chave que eu deixava aqui para todos. Exatamente, e nós temos movimentos que são super importantes, a utilização do ombro, e que, por exemplo, uma tendinite, quando eu levantava o braço, era onde me custava mais, e chegou um ponto que até para lavar os dentes já me custava, e tive que fazer um trabalho tudo, nunca mais senti dores, mas foi diagnosticado a tempo, e fiz todo um tratamento, e não me lembro depois do tratamento, e já está muito boa já do braço, fiz algo que tem um nome complicadíssimo. Reabilitação postural, é possível? Sim, correção postural, reabilitação da parte postural, sim. Nunca vi na minha vida exercícios tão pequenos que parece que não estamos a fazer nada, com uma dor que eu nunca mais vou me esquecer na vida, porque eram super complicados, e manter aqueles movimentos ou aqueles exercícios, realmente eu fiquei fã, mas odiava, mas fiquei fã porque senti uma melhoria no meu corpo extraordinária.
mas ao fazer eu testava fazer aquilo gostava-me imenso. E a reeducação postural, seja por qual técnica for, é sempre movimentos muito minuciosos, com dificuldade, de baixo impacto, mas com grau de contração muscular elevado. Portanto, exigem muita concentração da parte de quem os fizer, seja atleta ou não seja, não é? E são difíceis de suportar, e já vi pessoas com massas musculares bastante desenvolvidas a não os conseguir suportar. Portanto, não são tão fáceis assim. E uma das coisas que me acontece com o ombro, e não é um nem dois casos, que eu tenho pessoas com uma hipertrofia muscular em termos de deltoides e trapézios, e depois quando eu lhe mando fazer exercícios específicos para estabilizadores de ombros, e ainda não foi há muito pouco tempo que me aconteceu, que eu dei um exercício a um senhor e a marquesa tremia. Da falta de força que ele tinha era tanta que ele não conseguia controlar a parte muscular na direção do exercício, e digo-vos que era básico. Eu sei o que é que está a falar, porque eu fiz, e se alguém já fez deve estar a identificar, porque realmente são coisas tão pequeninas e tão difíceis. E aí nós temos uma percepção de como o nosso corpo está desequilibrado e como há membros do nosso corpo que nunca utilizamos na vida. Foi esta a maior sensação que eu tive, que havia músculos no meu corpo que nunca tinham sido mexidos, porque eu acordava no dia a seguir e estava completamente partida daquela musculatura. Então hoje vamos fazer um apelo, vamos prevenir as lesões do ombro, vamos fortalecer bilateralmente, vamos estar com atenção a estes pormenores, estes sinais e sintomas que se poderão ter e que eventualmente têm que ser tratados, têm que ser vistos. Muitas vezes, com poucas sessões se consegue resolver o assunto. Não deixem andar para a frente, porque de facto é doloroso, baixa autoestima. Quando eu digo a um atleta, olha, vai ter que parar de jogar por algum tempo, é difícil para mim também, não é? Porque eu tento sempre fazer uma recuperação ativa, mas quando não há outra alternativa, tem mesmo que se parar, não é? E o repouso às vezes é meia cura, digamos assim. Exato, mas não é a minha linha de pensamento. E agora vão ter este serviço mais perto do que possam imaginar, que vamos ter o serviço de fisioterapia, nutrição, psicologia no ABC Paddle. Portanto, informações é só contatar o clube, e que a Armanda estará disponível para vos atender e esclarecer todas as vossas dúvidas, as vossas lesões, tudo o que precisarem. Armanda, um grande beijinho, muito obrigada também por este bocadinho aqui, e para a semana teremos mais um Dia da Saúde com a Armanda e comigo aqui para vocês. Obrigada, no World Paddle TV. Obrigada. Obrigada a todos. Até para a semana. Até para a semana.